Olá, queridos, queridas, é um prazer estar aqui com vocês, transmitindo um pouco da palavra do nosso Deus para todos. Esta semana passada eu tive a tristeza de saber da partida da minha sogra. Em dezembro do ano passado foi minha mãe que partiu e agora em março a minha sogra. E isso deixa para mim uma tristeza, né, de vida, perder duas pessoas tão importantes. E eu estive pensando nas duas, e algo que caracteriza as duas pessoas é que elas eram pessoas de acolhimento. Minha mãe me contou várias histórias de quando ela era mais jovem, já casada, que ela acolheu muitas. E os dois filhos pequenos dela ficaram até que o pai deles pudesse arrumar a situação, ficaram conosco. E um era bebê ainda. E a minha mãe acolheu os dois, né? Dois primos muito queridos. Hoje estão adultos já, pais de família. E isso assim, caracterizou a minha mãe. Quando meus filhos precisaram estudar em São Paulo, ficaram na casa da minha mãe e da minha irmã. E ali estudaram durante todos os períodos da sua vida. Então, minha mãe sempre foi uma pessoa acolhedora. Minha sogra também. Foi, desde que eu a conheci, já se vão mais de 35 anos, era uma pessoa extremamente acolhedora. A começar que tinha, né, 13 filhos. Então, vocês imaginem, né? E esses filhos tiveram filhos, os netos dela. E a todos ela escolheu. Quando alguém tinha uma dificuldade maior, por algum motivo não podia ficar na sua casa de origem, ia para a casa dela. E ali era acolhido, e ali era bem tratado, e ali era recebido, e ali era orientado. Então, minha sogra era extremamente acolhedora. Coisa assim, poucas vezes eu vi uma pessoa tão acolhedora como ela. Era tão acolhedora que até os gatos e os cachorros que apareciam perdidos na rua iam para o quintal dela e ali ficavam. E ela cuidava deles, né? Ela cuidava deles, de todos. Então é impressionante essa questão do acolhimento. Mas aí eu fiquei pensando acerca, porque a morte e a separação, a gente se separou delas, eu me separei delas, minha mulher, nossas famílias, e assim, e quando será o reencontro? Porque uma coisa boa que a Bíblia nos ensina é que a morte não é o fim. Mortos, a gente tem uma transição até o dia em que os mortos ressuscitarão. E os vivos, naquele dia, serão transformados. Ou seja, todos teremos uma nova vida, um novo corpo, um novo jeito de viver. É isso que a Bíblia chama de eternidade. E esse dia, ele é o dia em que todos nós vamos reviver, é o dia da volta, da segunda volta de Jesus a este mundo. É nesse dia em que esse reencontro acontecerá. Então eu quero falar aqui sobre esse reencontro, porque um dia, com certeza, eu vou me reencontrar com a minha mãe, meu pai. Um dia eu vou me reencontrar com a minha sogra, meu sogro, e com todos os queridos da minha vida que já passaram, todos os meus amigos que já se foram. Um dia eu vou me encontrar com eles. E é nesse dia, no dia da volta do Senhor Jesus, no dia da ressurreição dos mortos, da transformação dos vivos, do encontro com todos que são de Cristo com Ele nos ares, segundo diz a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse é o grande dia do reencontro e é o dia em que começa a eternidade para nós. Porque quando houver ressurreição, aí a eternidade para nós dá início. Aquela eternidade que Jesus nos falou acerca do que haveria de vir.
E essa nova vida da eternidade, a vida da ressurreição, ela para nós, nós não temos a menor ideia de como será. A menor ideia. Por quê? Nesse dia nós teremos um novo corpo. Não é esse corpo de carne e sangue que vai envelhecendo e vai morrer. Não, é um corpo que nunca morre, é um corpo que nunca envelhece, é um corpo que nunca tem doença, é um corpo em si poderoso. Então, é o tipo de corpo que a gente não conhece. Nós teremos uma vida sem nenhum pecado dentro de nós. Nenhum, ou fora de nós, né? Nenhum pecado, nenhum mal, nenhuma angústia, nenhuma dor, nenhum medo, nenhum sofrimento. Você já imaginou isso? Uma vida plena sem essas coisas? É fantástico. E teremos uma vida de poder, porque nos será dado muito poder nessa nossa vida, mas extremamente maior do poder que temos aqui. E veja, o homem na sua fraqueza, ele pode muita coisa, ele construiu uma civilização formidável dentro da sua fraqueza humana. Você imagina pessoas com muito, muito mais poder e na plenitude do seu ser. Agora, uma coisa nós levamos daqui, que é a nossa personalidade. Isso a gente leva. Eu serei eu lá. Você será você lá. Você não será algo diferente, um ser diferente. Não. Eu serei eu. E para eu ser eu tenho que ter as minhas lembranças da vida aqui. Porque sem memória eu não sou eu. Então, eu levo para a eternidade, eu levo para o céu as minhas lembranças. Só que, obviamente, essas lembranças serão filtradas por Deus. O Espírito de Deus ele vai filtrar essas lembranças para nós. Por quê? Lá, segundo diz o Apocalipse, não haverá choro, nem lágrima, nem dor. Então, quer dizer, aquilo que eu vivi aqui não vai me fazer sofrer lá. O que eu vivi aqui vai servir primeiro para que eu mantenha a minha personalidade, carregando minha memória. Segundo, a minha memória do que eu aqui vivi é duas coisas. Primeiro, para que eu seja eu, e sendo eu possa me desenvolver ainda mais e ser grato a Deus, porque eu sei que eu estou lá. E eu estou naquela boa condição, porque Deus foi misericordioso comigo, perdoando os meus pecados. Eu nunca vou me esquecer, pela eternidade inteira, da cruz do nosso Senhor Jesus, onde Ele pagou os nossos pecados e nos deu condições de acesso ao Pai. Então, nunca me esquecerei da cruz. Não me esquecerei da cruz porque eu sei que eu fui salvo aqui. Então, para sempre. Veja, essas lembranças que eu vou trazer dessa vida, elas só me servirão para o meu bem, para a minha alegria, para o meu prazer, para a minha gratidão a Deus. Então, isso eu vou levar, minha personalidade. E outra coisa, eu carrego minha personalidade para que eu possa conhecer os outros meus irmãos. Ou seja, se eu não carregar minha personalidade, como é que eu vou conhecer quem era e quem foi a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, meus irmãos, meus amigos? Como é que os conhecerei se não carregar? Então eu carrego minha personalidade, filtrada de muitas coisas que já não vão importar mais, mas daquilo que é essencial para eu saber quem eu sou, por que estou ali, e o que vou fazer, isso eu carrego sim. E conhecer os meus demais queridos. Assim, todos nós que estivermos ali no céu, nós vamos conhecer todos aqueles que nos rodearam e que lá estarão. Vamos conhecê-los. Agora, vamos conhecê-los, veja bem, numa outra forma. Por exemplo, lá eu não serei filho da minha mãe.
filho do meu pai, né? Ou pai dos meus filhos, ou marido da minha mulher. Não. Lá eu serei irmão de todos. Eu serei irmão da minha mãe. Eu serei da minha mãe aqui, irmão do meu pai aqui. Eu serei irmão dos meus filhos aqui. Então, lá no céu, todos nós só temos um relacionamento, irmãos. Agora, por que irmãos? Porque o nosso Pai, o Pai de todos nós, é Deus Pai. É o Pai de Jesus. Então, Ele é o Pai de todos nós. E todos nós só temos uma relação, que é irmãos. Jesus deixou bem claro isso na discussão com os saduceus sobre a ressurreição. Que eles falaram assim, uma mulher tinha marido, morreu, sem deixar filhos. Casou com um irmão, também morreu. E assim foi. Eram 7 irmãos e com 7. Aí eles perguntam para Jesus, na ressurreição, de qual deles ela será mulher? Aí Jesus diz, vocês estão viajando. Na ressurreição serão como os anjos. Ou seja, não, esses vínculos familiares daqui é desse mundo, não do de lá. Porque do de lá só há um vínculo familiar. Todos somos irmãos. Então, essa é uma nova relação. Então, eu não vou viver no céu, por exemplo, com a minha mãe, me reportando a ela como minha mãe. Eu vou me reportar a ela como minha irmã. Então, no céu, todos seremos irmãos. Todos estaremos no mesmo nível. Um não será maior que o outro. Aqui, o pai é maior que o filho porque gera o filho, mas lá não. Lá, todos seremos irmãos porque fomos gerados pelo Pai Celestial. Então, todos irmãos, é essa a condição. Agora, isso não quer dizer que eu não me lembre dos vínculos, mas esse vínculo terreno, pai, mãe, marido, mulher, esse vínculo terreno, ele não tem valor no céu para me agregar mais a um do que a outro. Está entendendo? Pelo contrário, todos seremos irmãos. E veja, é uma nova vida que a gente não sabe como é. Só quando a gente chegar lá. Mas hoje a gente não sabe como é. E aí eu dou um exemplo para você. Pense numa lagarta. Ela anda se arrastando no chão, comendo folhas. Do nosso modo de entender, um bicho feio, né? Bicho feio é lagarta. A lagarta, um bicho feio, tá. Aí essa lagarta um dia vai para um canto da parede e se transforma numa linda borboleta, a nosso ver, né? Uma linda borboleta. Veja, é aquela lagarta que se transformou em borboleta. Se aquela borboleta pudesse conversar com a gente, ela diria assim, olha, teve um tempo na minha vida em que eu fui uma lagarta feia, que andava na terra, meu ambiente era terra, eu comia planta e vivia assim. Hoje eu sou uma borboleta, meu ambiente não é a terra, é o ar. Então, eu vivo no ar, eu vou para todos os lugares. Quer dizer, para mim, aquela minha vida de lagarta, quando eu era lagarta, era impensável eu sair da terra. Mas agora eu vivo no ar. Vai ser assim. Hoje, aqui, nessa vida, nós somos como lagartas. Na vida da ressurreição, nós seremos como borboletas. Veja, a lagarta deu lugar à borboleta. Assim nós também. Nossa vida aqui dará lugar à vida eterna. Nossa vida eterna. Mas há essa transformação, há essa modificação. E uma coisa que a Bíblia ressalta muito é que nessa nova vida da eternidade, nós vamos viver em comunhão. E não separados, individualizados. Cada um por si, Deus por todos. Não. Nessa nossa vida, vamos viver em comunhão. E veja esse texto de Jesus em Mateus 8,11, em que ele diz assim, também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Veja, muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todas as partes do mundo, como diz o Apocalipse, de todas as tribos, povos, raças, nações e línguas. Todos eles virão e se encontrarão com o Senhor Deus, seu Pai. E esse encontro, veja, Jesus diz, muitos virão de todos os lugares da terra, de todos os tempos da terra, e se assentarão
na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, quando a revelação começou especificamente por eles, e ali se assentarão. Aonde, gente? Numa mesa. Para quê? Para comer, para beber. Veja, quando a eternidade começa, quando o céu começa, o que a Bíblia diz é que começa com uma baita de uma festa. É uma festa em que todos vão celebrar, em que todos vão se alegrar, em que todos vão comer, em que todos vão beber na presença de Deus, na presença desses ancestrais que tiveram fé antes de nós, na presença de Jesus Cristo, na presença do Espírito. Então, todos estaremos ali naquela mesa, comendo, bebendo, nos alegrando, sendo gratos a Deus e exaltando a Deus. É uma festa. A eternidade é festa. E a gente não faz festa sozinho. A gente faz festa com os outros. Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, aquela festa será de todos que estiverem lá. Todos. E aquela festa indica que dali para frente a gente só vai viver junto. Não pense no céu como você separado numa casa, lá no céu é a sua casinha, você fica lá dentro a vida inteira. Não pensa nessa bobagem. No céu não vai ter home office. Não, no céu não. Lá no céu a gente vai ter uma vida de atividade, mas de atividade que vão nos trazer alegria, prazer, gozo intenso, mas sempre junto com nossos irmãos, sempre junto com nossos irmãos, o tempo todo, a vida toda, e assim iremos. E nessa vida que Jesus nos convida, e que Jesus nos dá, o que a gente vai perceber? Que todos nós ali somos irmãos. Todos nós, irmãos uns dos outros. E aí, veja bem, você terá a eternidade inteira, gente. A eternidade inteira. Primeiro, para se reencontrar com todos aqueles queridos que você conheceu aqui, que te abençoaram de alguma forma na sua vida cristã. E você vai se encontrar com eles, vai abraçá-los, vai beijá-los e vai conversar com eles das alegrias do conhecimento. Você vai se reencontrar, você vai rever aquelas histórias boas, lembra que vai ser filtrado, né? Aquelas histórias boas que levaram vocês dois a chegar ali, ou quantos forem. Então, é o reencontro. Você vai se reencontrar com seus queridos e vai conversar com eles e vai se alegrar com eles. E com eles vai ser grato a Deus que nos levou ali. Outra coisa, você vai ter a eternidade inteira para conhecer os que você nunca conheceu. A grande maioria, a extrema maioria ali você não conhece. Você não conheceu, ou porque viveram em países distantes do seu, da sua vida, ou porque viveram no tempo diferente do seu. Alguns no passado, outros no futuro. Você nunca iria conhecê-los. Mas você vai conhecer um a um. Um a um. Você não vai conhecer só o apóstolo Paulo, Pedro, o Isaías, o rei da... Não. Você vai conhecer esses também, mas vai conhecer todos. E estes são iguais a todos os outros. São iguais. E você vai conhecer a todos. A todos. E ali, com todos, você vai estar. E com todos você vai trabalhar. E tudo que você fizer, você vai fazer na comunhão. Nada sozinho. Nada. Uma coisa que não vai existir no céu é a solidão. Isso não vai existir. Tudo que você fizer, fará com todos os seus irmãos. Juntos. Todos. E tudo será trabalho em equipe. Tudo. Nada sozinho. A fim de que se cumpra aquilo que Jesus falou, para que todos sejam um. Para sermos um, todos sermos um, é necessário comunhão
profunda comunhão. E é isso que faz do céu algo, um lugar ótimo. Teremos comunhão o tempo todo uns com os outros. Isso é lindo demais. E o principal ali, né? Porque tem um principal. Nós teremos comunhão com todos os irmãos, mas nós teremos a comunhão, todos nós, e também individualmente. Nós teremos a comunhão com o nosso Pai Celestial. O Pai que nos levou ali, o Pai que nos escolheu, o Pai que nos quis junto de si, o Pai que nos fez para sermos dele e para pertencermos a ele e para fazermos parte dele. O Pai estará conosco. O Apocalipse diz, e verão a face de Deus. E verão a face de Deus. É comunhão isso, gente. A comunhão maior é com nosso Pai, que cuidará de nós em cada momento, e a quem adoraremos, e a quem serviremos no maior prazer, e a quem juntos louvaremos. Que coisa linda! Outra coisa, estaremos ali com Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso guia, aquele que estará conosco para sempre, aquele que é um de nós, porque ele também lá é humano. Ele é um de nós, portanto, ele é nosso irmão também. Agora, ele sim é o irmão principal. Todos os outros são irmãos iguais. Ele é diferente. Ele é o irmão principal, mas não deixa de ser nosso irmão. Não deixa de ser um de nós. Ele também é um ser humano lá. Ele também será um ser humano. Então, ele vai ter uma comunhão conosco própria da humanidade. É o Senhor Jesus. Própria da humanidade. Assim como nós teremos com os outros humanos ali, assim teremos com Jesus. É de humano para humano. Mas, claro, ele também é Deus. E por isso ele é nosso Senhor. Ele é um irmão igual a nós, ao mesmo tempo diferenciado de nós. E nós teremos comunhão com o Espírito Santo, a quem também veremos, e que nos acolherá como sempre nos acolheu na nossa vida. Aquele que cuidou de nós durante a nossa existência. É isso. O que eu quero dizer, e eu digo para você que com certeza já perdeu muitos queridos da sua família, ou muitos amigos queridos, que em Cristo você vai revê-los. Vai revê-los. E você vai conversar sobre as coisas boas que aconteceram aqui entre vocês. E que nessa nova vida, isso só vai trazer paz, edificação, amor e alegria. Nada de tristeza, nada de dor. Você vai rever todos os seus que já partiram. E quando você partir, você vai rever todos aqueles que ficaram depois de você. Você vai rever, mas você vai conhecer muita gente nova. Gente que veio do Oriente e do Ocidente para estar ali na mesa de Deus, na casa de Deus, na casa do Pai. Que coisa boa, né? Então, que estas palavras, estes ensinamentos, para a missão da Bíblia, você julgue para você, mas que esses ensinamentos lhe tragam esperança nessa vida. Que esses ensinamentos façam você olhar para frente e dizer assim, eu vou viver bem essa vida. Eu vou ajudar os outros aqui nessa vida. Eu vou ter comunhão com os outros nesta vida. Para que, quando eu for para lá, esse negócio de comunhão me seja algo muito normal, muito natural. Esse cuidado com os outros, esse amor pelos outros. Que seja assim na sua vida. Que sua vida seja carregada de esperança. Você não vai morrer e acabar. Você vai morrer para uma vida extremamente linda, maravilhosa. Só que você só experimentará lá. Por enquanto, viva aqui, na fé, na esperança e no amor. Deus abençoe você.